Olá! Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão, onde mergulhamos fundo na complexidade da mente e das relações humanas. Antes de começarmos, se este conteúdo ressoar com você ou se você acreditar que ele pode ajudar alguém que conhece, considere compartilhá-lo. Levar conhecimento e clareza pode ser um poderoso ato de cuidado. Hoje, vamos explorar uma questão que intriga e perturba muitos. O que acontece quando a máscara de uma pessoa narcisista finalmente cai? Vamos construir o cenário. Imagine que você está em um relacionamento com alguém de traços narcisistas. Essa pessoa está sob pressão. Talvez a promoção no trabalho que ela tanto esperava não se concretizou. Talvez alguns planos importantes não deram certo. Algo que ela sentia que merecia, por direito, não aconteceu como esperado. Ou, de forma mais simples, talvez ela esteja apenas cansada, exausta de uma longa viagem. Agora, coloque essa pessoa em um ambiente público. Uma festa, um concerto, uma reunião de trabalho, ou talvez um almoço de família no domingo. De repente, algo acontece. Um gatilho é acionado. Alguém a olha de uma forma que ela interpreta como desrespeitosa. Ela não recebe o elogio que achava merecido. Alguém faz uma piada inofensiva, e ela se sente ridicularizada. Ou talvez você, seu parceiro, esqueceu algo que deveria ter trazido. E então, ela explode. Isso não é o que ela costuma fazer em público. Normalmente, as explosões, a raiva, a crueldade, são reservadas para a privacidade de quatro paredes, longe dos olhos do mundo. Mas desta vez, ela escorregou. A máscara caiu na frente de todos. E as outras pessoas notaram. De repente, a pessoa narcisista, que sempre se esforçou para parecer impecável, agora parece descontrolada, instável. É exatamente a imagem que ela sempre tentou evitar, especialmente se as testemunhas são pessoas cujas opiniões ela valoriza, fontes de admiração que ela precisa para se sentir validada, ou simplesmente porque ela quer ser vista como a pessoa incrível que todos adoram. Até você, que conhece o lado sombrio dela, fica surpreso. E agora? O que acontece a seguir, quando o castelo de cartas do narcisista desmorona? A resposta varia, dependendo do indivíduo e da situação. O colapso nem sempre é uma explosão pública. Às vezes, é uma revelação. Pode ser a descoberta de que ela administrou mal as finanças da família, que estava vivendo uma vida dupla, ou que uma mentira contada no trabalho está prestes a arruinar o negócio. Talvez um caso extraconjugal venha à tona, com consequências reais e inegáveis, como a outra pessoa ameaçando tornar tudo público. A vergonha está prestes a ser exposta, e com ela, a perda massiva de admiração e validação. O aspecto mais desconcertante do narcisismo é essa capacidade de alternar entre o charme e a crueldade. Entre uma face pública que faz todos dizerem que pessoa fantástica, e uma face privada que é raivosa, manipuladora e volátil. Essa busca incessante por validação externa significa que eles são mestres em curar a própria imagem. É por isso que, em famílias com dinâmicas narcisistas, as fotos de feriado nos porta-retratos parecem perfeitas, mas os sorrisos naquelas fotos escondem medo, tristeza e uma profunda falta de autenticidade. Esse colapso, essa deflação do ego, é frequentemente um processo cumulativo. Várias coisas começam a dar errado. A armadura do direito e da grandiosidade começa a amassar, a ter rachaduras. Os truques de manipulação habituais perdem o efeito. Às vezes, isso acontece à medida que a pessoa narcisista envelhece. A juventude, o poder no trabalho, o dinheiro, já não fornecem a mesma validação de antes. E, por vezes, as más ações do passado finalmente cobram seu preço. Alguém, depois de anos de silêncio, finalmente encontra a coragem para falar. Quando essa armadura de defesa se desfaz,
eles não conseguem mais ligar e desligar o charme como antes. E a reação mais comum, de longe, é a fúria. Você provavelmente já suportou a fúria deles em particular por muito tempo. Talvez, naquele jantar, eles tenham rido da piada que fizeram sobre eles, mas assim que entraram no carro, no caminho para casa, a raiva explodiu sobre você. Mas quando as coisas começam a desmoronar em série, eles perdem a capacidade de conter essa raiva. Eles a liberam em público. É a espiral de vergonha e raiva se tornando um espetáculo. Para quem está no relacionamento, este pode ser um momento agridoce de validação. Finalmente, outras pessoas podem dizer, nossa, eu sinto muito. Eu não fazia ideia. Após a exaustão da fúria, outro sinal do colapso pode surgir, a depressão. Isso é mais comum em narcisistas do tipo vulnerável. Pode ser uma depressão irritável ou até mesmo uma depressão vegetativa. Pense em pijamas o dia todo, isolamento, falta de higiene. Há uma sensação avassaladora de que a vida não é justa e por que eu deveria me importar? Se você está em um relacionamento com essa pessoa, a depressão dela pode despertar em você sentimentos de pena, culpa e preocupação, mesmo depois de toda a dor que ela causou. Essa depressão parecerá clínica, apatia, tristeza, mudanças no sono, mas será sempre tingida por um sentimento de pobre de mim, uma vitimização constante. Isso nos leva à vitimização e à culpa. Quando o ego se desinfla, mesmo o narcisista grandioso pode adotar uma postura de vítima. Eles começarão a reclamar sobre como a vida é unicamente injusta com eles. Acreditarão que seu infortúnio é diferente maior do que qualquer outro que alguém já tenha experimentado. E, invariavelmente, essa narrativa mudará para a culpa é sua. Eles encontrarão uma maneira de culpar você pela promoção que não receberam no trabalho, mesmo que você não tenha nada a ver com isso. O colapso público deles será sua culpa, por não ter dado apoio suficiente. À medida que a vitimização se aprofunda, pode evoluir para um pensamento persecutório. Aqui, eles começam a acreditar que há uma caça às bruxas para derrubá-los. Identificarão um grupo, uma conspiração, que está atrás deles. É uma ironia cruel, já que são eles que frequentemente lançam campanhas de difamação contra os outros. Neste ponto, o colapso começa a soar delirante, quase paranoico. E, dependendo de quem são, parte dessa espiral persecutória pode se desenrolar publicamente nas redes sociais. Em resposta à queda da máscara, alguns narcisistas podem optar por uma intervenção de boas aparências. Se o colapso foi muito público e teve consequências sérias, eles podem, se tiverem recursos, se internar em uma clínica de reabilitação ou buscar terapia. O objetivo principal não é a cura genuína, mas a ótica. Olhem para mim, eu cometi um erro e estou fazendo algo a respeito. Para o parceiro, isso pode significar algumas semanas de paz. Mas os efeitos raramente duram. Relacionado a isso, está o súbito despertar espiritual. Eles podem emergir de sua crise falando sobre meditação, mindfulness, intenções e energia. Podem começar a falar mais baixo, vestir roupas de cânhamo e sandálias. E cuidado com você se perturbar os chakras ou o fluxo de energia deles. Eles se tornarão obcecados com seu despertar, e o usarão como uma nova arma, dizendo que você está se apegando a muita raiva. Eles transformam práticas espirituais em ferramentas de gaslighting. Em outros casos, a vergonha do colapso é gerenciada com o abuso de substâncias. Sabemos que narcisismo e vício estão altamente correlacionados. O colapso pode ser o gatilho para uma bebedeira descontrolada ou uma recaída para alguém que estava sóbrio. Isso pode ser extremamente perigoso, não apenas para eles, mas para todos ao redor, especialmente se envolver dirigir sob influência ou o uso de substâncias de alto risco. E, obviamente,
o perigo final quando um narcisista atinge o fundo do poço é o risco de automutilação ou suicídio. Esses colapsos do ego podem parecer literalmente insuperáveis para eles. Por trás da grandiosidade, há uma imensa insegurança e fragilidade. Se você estiver preocupado com a segurança física de alguém, narcisista ou não, não hesite. Não se preocupe se eles ficarão com raiva. Chame os serviços de emergência. A segurança, deles e de outros, vem sempre em primeiro lugar. Você não pode consertar isso sozinho. O que é doloroso para quem testemunha esse colapso é a falsa esperança. Você pode pensar que este é o momento da virada, o catalisador para a mudança, ou pelo menos para um pedido de desculpas sincero. A resposta, provavelmente, é não. O que se segue é geralmente mais culpa, mais raiva, mais afastamento, ou as mesmas táticas performáticas de antes. Quando esse momento de colapso chega, a melhor coisa que você pode esperar é que outras pessoas finalmente vejam a verdade. Isso pode lhe dar a força para procurar ajuda e sentir-se validado. No entanto, o ego em colapso do narcisista ainda será apresentado como um problema seu para resolver. Parece que o ego inflado deles era seu problema, e agora o ego desinflado também é. Esteja preparado. O ego narcisista é frágil como um castelo de açúcar e, quando se quebra, estilhaça-se em inúmeros pedaços cortantes. Entender como isso pode se manifestar ajuda você a praticar a aceitação radical e a estar pronto. De certa forma, pode ser um momento de libertação, porque você não se sente mais sozinho com o segredo. Mas a cascata de reações, algumas potencialmente perigosas, pode pegá-lo de surpresa mais uma vez. Lembre-se, entender esses padrões não é para que você possa consertá-los. É para que você possa se proteger, entender a dinâmica em que está inserido e, finalmente, encontrar o caminho para a sua própria